Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do quadril e oncologia ortopédica. Primeiro, é importante diferenciar artrite de artrose. Artrite é qualquer inflamação de alguma articulação. Então, a artrite pode acontecer em qualquer lugar do corpo, mas é especialmente comum na região do quadril, que é uma articulação que suporta muito peso. Quais são as causas de artrite? Então, a inflamação da articulação pode ser causada por uma infecção, que seria a artrite séptica, por causas reumáticas, como artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante. E a causa mais comum de uma artrite, de uma inflamação da articulação, é a artrose. O que é artrose? Artrose ou osteoartrose é o desgaste da articulação, é um envelhecimento da articulação. É importante entender que toda articulação ela é revestida de um tecido chamado de cartilagem. Essa cartilagem é um tecido endurecido, um tecido super liso. Então, ela é como se fosse uma engrenagem do organismo. Então, quando a cartilagem está íntegra, ela funciona para um perfeito deslizamento da articulação que causa um movimento dessa articulação sem dor. Quando essa cartilagem está desgastada, envelhecida, que é o processo que chamamos de artrose, nós temos um movimento mais difícil de ser realizado, nós temos um contato ósseo que não deveria existir dentro da articulação, isso causa dor e limitação de movimento. A articulação do quadril ela é formada basicamente por dois ossos. Então ela é a junção do osso do fêmur, que vem da coxa, então a cabeça do fêmur, que é revestida da cartilagem, e a bacia, que é essa parte da bacia chamada de acetábulo, é o encaixe dessa cabeça do fêmur. Então a articulação do quadril é a junção do acetábulo com o fêmur proximal. Ambas as superfícies articulares revestidas de cartilagem. Qual a causa da artrose de quadril? Então não existe um único fator, é multifatorial as causas da artrose de quadril. Quais são os fatores de risco principais para a artrose de quadril? Primeiro, idade. Então quanto mais velho o paciente, quanto maior a idade, maiores as chances dele ter esse desgaste do quadril. Obesidade. Então a articulação do quadril é uma articulação que suporta peso. Então quanto maior o peso do paciente, maior a chance dele ter artrose. Antecedentes familiares. Então aquela pessoa que tem a mãe, o pai, que já desenvolveram artrose no quadril, que tem um histórico de fazer uma prótese no quadril, esse paciente tem uma maior chance de ter artrose do que a população normal. Doenças prévias na articulação do quadril. Então, um paciente que já teve uma fratura, ou teve uma infecção, então uma artrite séptica, ou um paciente que já teve algum tumor na região do quadril, ou que teve uma doença da infância, como uma epifisiolistese, como doença de Pertz. Então, esse paciente ele tem uma tendência maior a desenvolver artrose de quadril na idade adulta. Uma formação da articulação do quadril. Então, alguns pacientes ele não têm a formação anatômica habitual de uma pessoa normal. Então, isso é chamado de displasia do quadril. Então, isso às vezes é diagnosticado na infância, pode ser corrigido, mas uma pessoa que passa com essa condição de forma despercebida, pode ser que no futuro tenha uma maior chance de ter artrose do quadril. E quais são os sintomas do paciente que tem artrose no quadril? Então, o principal sinal, sintoma do paciente é a dor. Dor na região anterior do quadril, região da virilha. Essa dor muitas vezes é irradiada para a região da coxa também. Como que começa essa dor? Então ela começa de forma lenta, ela dificilmente começa de uma maneira aguda. Então o paciente começa a ter leves incômodos para algumas atividades aí de vida diária. Essa dor começa a ficar um pouco mais persistente, de maior intensidade. Então o paciente começa a ter dificuldade de andar longas distâncias, fazer atividade física, subir e descer escadas. Normalmente esses sintomas são mais presentes durante a atividade física, então durante a carga, e às vezes de manhã. Ele acorda com essa articulação um pouco mais dolorida, tem mais dificuldade de movimentação que vai melhorando durante o dia. Outro sintoma é a rigidez articular, então o paciente vai tendo mais dificuldade de movimentação. Então quando ele compara esse quadril com outro lado que é normal, ele não tem a mesma flexibilidade, não tem a mesma capacidade de movimentar essa articulação. Outros sintomas são estralidos, o paciente sente que a articulação não se movimenta de uma maneira lisa, então ele sente que existe uma crepitação, sente um estalido na região do quadril também. Dor irradiada, então a maioria das vezes essa dor é localizada na região anterior do quadril, na região da virilha. Ela irradia de forma mais comum
para a face anterior da coxa, para frente da coxa. Mas algumas vezes essa dor pode ser irradiada para a face lateral ou para a região posterior, para a região glútea também. Muitas vezes o paciente tem uma sensação de travamento da articulação. Ele está andando, se movimentando e de repente ele não consegue movimentar mais como ele estava movimentando anteriormente. E outro fato que os pacientes relatam é a piora da dor com a mudança de tempo. Então, normalmente, quando tem um tempo quente, vai chegar uma frente fria, ele sente essa alteração. O tempo frio pode alterar, pode piorar essa sensação de dor do paciente. Como que é feito o diagnóstico da artrose do quadril? Então, normalmente esse diagnóstico é feito numa consulta médica, no qual o médico vai avaliar a história típica do paciente, vai fazer o exame físico. Então, alguns testes especiais são feitos durante a consulta para ver se o paciente tem algum sinal de desgaste, de artrose do quadril, e também alguns exames diagnósticos. Normalmente a artrose é feita por exames de imagem. O exame mais importante na avaliação do paciente com artrose de quadril é a radiografia simples. Na grande maioria dos casos, já podemos fechar o diagnóstico nessa consulta com o exame da radiografia. A radiografia vai mostrar uma diminuição de interlinha articular, vai mostrar alguns cistos justa-articulares, vai mostrar esclerose da articulação, então vai mostrar que existe uma diferença de uma articulação normal para essa articulação que já está desgastada. Em alguns casos em que a artrose não é tão evidente, o desgaste articular não é tão evidente, pode ser solicitada uma ressonância magnética. Nessa ressonância, veremos melhor a qualidade dessa cartilagem. Pode haver apenas uma lesão focal do paciente, então ele não tem uma artrose em toda a articulação, então em alguma parte só, que pode ser na área de carga e pode ser responsável por causar tamanha dor no paciente. Podemos avaliar outras estruturas, ver o labrum, que é uma estrutura fibrocartilaginosa, em que temos a extensão, aí, os limites da articulação do quadril. Podemos ver se a articulação está inflamada, então vemos sinovite, artrite. Podemos ver outras alterações ósseas também, que nem sempre são vistas na radiografia simples. E como que é feito o tratamento da artrose do quadril? Então nós temos o tratamento conservador, não cirúrgico, e o tratamento cirúrgico também. Sempre que o paciente tem uma alteração inicial de artrose do quadril, começamos com tratamento conservador. Então, primeiro, orientamos mudanças de hábitos de vida. Então, o paciente vai se afastar de atividades físicas de impacto, ele vai evitar a flexão, então o agachamento exagerado aí do quadril, evitar movimentos rotacionais, evitar subir e descer escadas, se adaptar no trabalho, se adaptar no transporte. Então, existem várias orientações de hábitos de vida que o paciente deve fazer. Controle da obesidade. Então, um paciente que realmente está acima aí do seu índice de massa corpórea, é importante já ter uma orientação de dieta, ter um controle alimentar, tentar diminuir o peso que vai para a articulação do quadril. Existem medicamentos que podem ser utilizados aí para artrose. Então, existem classes de medicamentos chamadas de condroprotetores, que são alguns medicamentos que possuem alguns aminoácidos que participam aí da formação da cartilagem e eles podem também ajudar no controle de dor. Outros medicamentos, como anti-inflamatórios, analgésicos, também podem ser utilizados para controle da dor crônica ou para quando há um episódio de agudização da dor. Atividades de fortalecimento muscular, como pilates e musculação, também podem ajudar aí nesse fortalecimento muscular e no alívio dos sintomas. A fisioterapia também é importante. Então, a fisioterapia, serão feitos alguns aparelhos analgésicos, ajuda com alongamentos para manter a função dessa articulação e também ajuda na propriocepção, que seria o equilíbrio, e no fortalecimento da musculatura ao redor da articulação do quadril. Caso os tratamentos conservadores não funcionem, temos medidas já um pouco mais invasivas. Então, infiltrações, viscosupplementação, são técnicas em que colocamos uma agulha dentro da articulação e colocamos um suplemento, normalmente de ácido hialurônico, que ele vai melhorar a viscosidade da articulação, ajudar nessa movimentação. Normalmente essas infiltrações são utilizadas para os casos mais leves. Para casos muito avançados, pode ser que elas não tenham bom resultado. Caso nenhuma das medidas conservadoras tenha tido sucesso, caso o paciente piore da dor com essas medidas, talvez seja a hora de discutir a possibilidade de cirurgia.
Hoje em dia, o melhor tratamento para o controle aí da artrose do quadril, quando o paciente já não tem uma boa resposta aí com os tratamentos conservadores, quando ele tem uma grande limitação de dor das suas atividades diárias, é a cirurgia de artroplastia total do quadril, ou prótese de quadril. Nessa cirurgia, a articulação doente do paciente ela é substituída por um implante artificial, que é a prótese de quadril, que tem componentes metálicos e às vezes plásticos de grande resistência, como o polietileno, ou uma cabeça de cerâmica também. Tudo isso para que o paciente tenha uma resolução do quadro de dor e uma volta das suas atividades diárias. A cirurgia de artroplastia do quadril ou cirurgia de prótese de quadril é uma ótima opção para aqueles pacientes que têm muita dor e limitação para sua atividade de vida diária. A artrose do quadril tem cura? Então, como vimos, não existe uma cura para a doença. O que existe são tratamentos que podem ser eficientes para o controle dos sintomas dessa doença. A cirurgia de prótese de quadril costuma ser uma cirurgia de muito sucesso no alívio de dor do paciente e no retorno de suas atividades diárias. O paciente, quando tem a cirurgia bem indicada, ele pode ficar no hospital entre 2 e 5 dias, tem uma reabilitação de 6 semanas aí aproximadamente para retorno das suas atividades diárias e tem uma complementação aí com fisioterapia entre 3 e 4 meses do pós-operatório. Existem riscos envolvidos aí nessa cirurgia, como infecção, como deslocamento da prótese, porém uma cirurgia bem planejada, ela deve ter uma avaliação clínica pré-operatória e todos os cuidados para minimizar a chance desses riscos.